E aí, quem fala é o De Martini, e hoje responderei a uma pergunta de prova de concurso que o infatigável Herbert me enviou por WhatsApp. Ele me fez a seguinte pergunta: a identificação de perigos e riscos equivale a qual das etapas do ciclo PDCA? Ele falou que caiu em um concurso para técnico de segurança do trabalho. Antes, vamos ver o que é o PDCA. O ciclo equivale às palavras em inglês Plan, Do, Check and Act. A base para a abordagem que sustenta um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalhador, ou um sistema de gestão ambiental, ou um sistema da qualidade, é fundamentada nesse conceito do PDCA. O ciclo do PDCA fornece um processo iterativo utilizado pelas empresas para alcançar a melhoria contínua, e ele pode ser utilizado num sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Brevemente, o ciclo PDCA pode ser descrito como a seguir. O P equivale em português à etapa de planejar. Nessa etapa que se estabelecem os objetivos e os processos necessários para entregar resultados de acordo com a política da empresa. Na etapa D, em português fazer, é onde se implementa os processos conforme planejado na etapa P de planejar. Na etapa C, checar em português, é onde se monitora e mede os processos em relação à política da empresa, incluindo seus compromissos, objetivos e critérios operacionais, e reportar os resultados. E o A, em português, agir, é quando se toma ações para a melhoria contínua. Vamos usar um exemplo simples para tentar entender cada etapa dessas. Vamos considerar que uma pessoa queira fazer um ciclo PDCA para a redução do seu peso, porque não está satisfeito com a sua massa corporal. Na etapa P de planejar, ele vai planejar como ele vai fazer o seu regime. Por exemplo, escolher que ele vai diminuir o tipo e quantidade de comida que ele está comendo, ele vai parar de fumar, vai parar de beber bebidas alcoólicas e assim por diante. Então, após ele ter definido nessa etapa de planejar o que ele vai fazer, ele passa para a etapa seguinte, que é de fazer, é o D. Aqui ele começa a fazer tudo o que ele planejou antes. Ele vai começar a fazer um regime, comendo comidas mais saudáveis, com menos gordura, com a quantidade menor e assim por diante, conforme ele planejou. Vai começar a fazer exercícios e assim, nessa etapa de fazer, ele vai implementar tudo o que planejou. Na etapa C, de checar, ele vai fazer o quê? Ele vai medir para ver se tudo o que ele fez na etapa de fazer deu certo. Ele vai usar uma balança para checar se está funcionando. Caso tudo tenha dado certo na etapa de fazer, conforme ele planejou na etapa de planejar, ele vai conseguir reduzir o seu peso até atingir a sua meta estabelecida na etapa de planejar. Assim, ele vai para a última etapa, que é a de agir. Nessa etapa, ele vai tomar ações para melhoria contínua. Se ele não conseguiu chegar na meta que ele pretendia na etapa de planejar, ele vai redefinir o seu regime, o seu tipo de exercício, vai consultar novamente uma nutricionista e assim por diante. Ou ele vai só manter o peso que ele conseguiu através de uma reeducação alimentar. Voltando à pergunta do Herbert, a identificação de perigos e riscos equivale a qual das etapas do ciclo PDCA? Nós já podemos agora responder para ele. Dessa forma, a identificação dos perigos e riscos equivale à etapa planejar do ciclo PDCA, pois é nessa etapa inicial que os perigos do trabalho são levantados, assim como seus riscos associados. Então é isso, o Herbert se deu por satisfeito e até a próxima.